Olá pessoal, boa tarde. Estamos vindo aqui para mais um bate-papo dentro da temática das constelações sistêmicas na minha vida e também, claro, dentro de toda uma história das constelações sistêmicas, através de Bert Hellinger, através também dos saberes antigos dos nossos ancestrais. Mas hoje eu estava paradinha, domingo, fazendo lá as minhas observações, tomando um sol, relaxando, e de repente eu fui tomada por um assunto, por uma informação do campo. Eu estava refletindo sobre esse novo ano, né, e estava refletindo sobre a temática da ordem. Né. Tem um livro do Bert Hellinger, Ordens do Amor, e tem outros tantos livros. Ele escreveu mais de, se não me equivoco, 115 livros. E também tenho, dentro dessa minha caminhada, eu gosto de ler, gosto de estudar, sim, gosto de vivenciar. Esse é um outro livro do Ulrich e do Pré, que trata-se, versa muito sobre a questão do Ho'oponopono dentro da filosofia havaiana e da filosofia Kahuna, né, do Havaí, e a questão da ordem. Eu sempre procuro ser o mais franca comigo mesma e olho muito para mim mesma dentro daquilo que está vindo na minha vida, nas minhas questões com a minha família, na minha questão, nas minhas relações como um todo, na minha relação conjugal com meu esposo, na minha relação com meu filho, com a minha nora, com meu neto, na minha relação com a minha mãe, né, que ainda está viva com seus 95 anos, e meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Mas essa questão da ordem, da temática da ordem e desse ano novo, né? E nessa franqueza comigo mesma, eu quero trazer um assunto aqui que eu faço aqui a autorreflexão. Como anda a minha vida? Como anda a ordem da minha vida em relação à minha família, em relação, como já disse, à minha mãe, a minha família como um todo, as minhas relações, a minha relação na vida, como anda? E para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu tenho um grau de autoexigência comigo muito grande, de autocrítica, mas eu também tenho aprendido ao longo da vida, e sobretudo com esse abraço das constelações sistêmicas na minha vida, que eu agradeço todos os dias, a olhar para como é que anda a minha vida aqui dentro. Porque se eu não olhar para isto, eu também não vou conseguir, com as pessoas com as quais eu me relaciono e constelo, eu não vou conseguir encontrar verdade, honestidade, sincronia, tudo mais. Não vou encontrar nada. Vai ser um vazio se eu não olhar para mim, para como andam essas ordens na minha vida.
Como anda a minha casa? Recentemente, há uns meses atrás, eu me mudei para uma outra casinha. Eu resido num sítio, eu resido bem ao ar livre, bem em contato com a natureza, com os animais, com tudo que existe, com tudo que eu sempre honrei e amei e sigo a honrar e a amar, que é toda a criação. Não só a consciência da minha relação com a minha mãe biológica, meus pais biológicos, mas a minha relação e a ordem disso com relação a essa terra, a essa mãe e a esse pai terrenos, celestiais. Então, eu queria trazer essa questão de como anda isso e fazer isso, colocar isso para vocês também um pouco daquilo que eu entendo como ordem. Eu venho ao longo da minha vida buscando ordenar a minha vida, buscando com as minhas relações ser o mais transparente, o mais franca, o mais assertiva, o mais compassiva possível, mas também compreendendo as leis e ordens do amor, o pertencer, o direito ao pertencimento. Quando fui buscar ao longo de mais de 30 anos as minhas raízes, os meus ancestrais indígenas e não indígenas, mas principalmente indígenas, como tudo isso vem sendo ordenado dentro de mim, como isso tudo vem sendo costurado, sendo tecido dentro de mim. E eu, às vezes, revendo esse atrás e esse antes, eu não sou diferente de muitas pessoas. Eu também sinto que misturei muitas coisas, muitas análises, muitos conceitos de ordem, vindo eu de uma família também com a sua história disfuncional. E quando digo isso, digo com maior respeito, com maior gratidão por tudo o que vivemos dentro dessa família, por tudo que eu vivi e ainda vivo. Mas busco sim a ordem. E a ordem dentro disso começa dentro de mim, hoje quase aos 60 anos, já estou vivendo os 60, começa com o seguinte: Liana, aonde que tu estás dentro dessa família? Onde que está tua mãe? Onde que está a tua irmã mais velha, a tua irmã do meio, que já faleceu, que manifestou um câncer? Então, tudo isso dentro da visão sistêmica me trouxe muitas respostas sobre como eu poderia contribuir para essa ordem com amor. Respeitando o pertencer, respeitando hierarquia, respeitando reciprocidade entre dar e receber, respeitando todo um contexto dentro dessa família, respeitando também as bases ancestrais e leituras que eu trago dentro de mim, das minhas vivências mais profundas no universo indígena, sobre essa lei ou essas leis da ordem, da hierarquia, do pertencimento, da reciprocidade, do amor. Eu paro para que se sinta o que aí do outro lado tu sente, o que aí do outro lado tu também te identifica, o que aí do outro lado tu podes trazer à luz da tua consciência, do teu coração e pensar para 2022 com profundidade sobre o que tu queres colocar em ordem na tua morada, na
tua morada, em ordem nas tuas relações de família, em ordem nas tuas relações de trabalho, nas tuas relações com todas as pessoas com as quais até hoje tu tivestes alguma oportunidade de ser um facilitador, de trocar, de dar e receber, né? Sobre tudo isso, hoje, dentro de ti, como é que estão essas ordens? Como é que isso está ordenado? Isso está bagunçado? Tu sequer pensaste até hoje sobre, por exemplo, por que a tua maior questão, né? A tua maior dificuldade no teu trabalho, no teu desenvolvimento profissional pode estar diretamente e sim interligada com a tua mãe e com o teu pai? E como é essa relação dessa mãe dentro de ti? Eu costumo compartilhar com as pessoas sempre que nós carregamos uma mãe no nosso ventre. Então nós carregamos todos nós uma mãe no nosso ventre. E como é essa figura materna dentro de ti? Eu não vou dizer a vocês que eu não tenho divergências com a minha mãe, não tive e tenho. Tenho muitas. Mas graças a Deus, graças a toda essa força ancestral, ao amor, sobretudo, eu sempre busquei conversar com a minha mãe. E mesmo às vezes aos trancos e barrancos, lá na minha infância, uma infância marcada por uma perda de um pai, que marca a todos nós, né? Um pai ou uma mãe que se perca na infância é uma marca para toda a eternidade na gente. Isto é um parecer pessoal meu, mas sei que tem muitas bases aí, fundamentos nas análises da alma humana, da psique humana. E tem fundamento isso que eu estou dizendo para vocês. Então, dentro da minha história pessoal de vida, que eu compartilho um pouco com vocês, sim, eu tive muitos processos, atropelos, muitas grandes dificuldades na minha trajetória de vida, com as quais hoje eu consigo olhar e colocar em ordem. Ordem não significa que eu vou ser infalível. Ordem não significa que eu não vou manifestar e dizer e expressar que eu sinto raiva, muitas vezes, de que sim, eu sinto medo, de que sim, eu senti culpa, né? Porém, é colocar isso num outro patamar de consciência, onde a gente passa a dizer sim, mãe, eu sinto muito, sim, pai, eu sinto muito, mas eu tomo hoje a minha vida, as minhas escolhas hoje. Respeito as escolhas de vocês, porém hoje as escolhas de vocês não são as minhas, pai, mãe. Isso também é pôr em ordem. Da mesma forma com os irmãos, porque irmãos que brigam muito, e na minha família eu tive muito e tenho muito ainda resquícios disso, né? Nós somos 3 irmãs, né? E uma já partiu para o eterno, como mencionei aqui para vocês, e sim, muito doloroso isso, né? Porque dentro dessa ordem e das ordens do amor dentro de mim, eu também precisei viver muitas questões, muitas controvérsias, muitos altos e baixos, muitos conflitos, muitas ausências, muitos abusos, né, de diferentes ordens aí, para conseguir ter uma parcela aí, né, de honestidade, consciência comigo mesma e dizer sim, eu preciso pôr ordem na casa, nessa casa.
nessa casa. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é também uma partilha de reciprocidade, de confiança, em que eu acredito que facilitador, terapeuta, né, precisa entender, nós precisamos entender, e as pessoas que nos chegam, que nós somos seres humanos, que nós sim pertencemos a essa categoria humana, se é que se pode dizer assim, né? Classificar, etiquetar, né? Mas nós somos seres humanos e como seres humanos nós falhamos também, falhamos, e isso tudo faz parte da nossa trajetória por aqui, de polimento, de aprendizado enquanto humanos dentro de uma humanidade. E como terapeuta sistêmica, e como terapeuta alquímica, e como facilitadora em trabalhos dentro dessa linha transpessoal, eu digo aqui para vocês que 2022 está sendo já um ano para mim de pôr ordem, e muita ordem, nessa morada, nesse coração, nessa consciência, nas minhas relações maternas, paternas, de irmandade, de relacionamento social, de relacionamento no trabalho, com colegas, minhas relações. Dentro do universo indígena, que eu trago muito comigo, existem muitas expressões e gestos que são muito profundos, inclusive dentro da filosofia Kahuna, em que existem etapas dentro de todo um sistema de família, onde nós temos que nos permitir, né, olhar uns aos outros, conversar, debater de forma assertiva, às vezes até um pouco mais inflamada, mas debater com maturidade as questões que nos afligiram ou nos afligem, e então chegar a uma resolução em família, uma resolução coletiva, uma resolução de grupo, né? E isso é muito importante, que a gente tome essa consciência, que a gente busque isso. E é isso que eu desejo para 2022, sobretudo entre nós todos. Colocar ordem não só física, né? Não só física, botar um quadrinho ali, um outro ali, né? Arrumar as gavetas, isso também é parte. Arrumar a cama, estender a cama bonitinho, colocar um lençol legalzinho, né? Isso tudo é parte. Porém, a ordem maior está aqui dentro, comigo mesmo. Essa ordem que vai me dar reciprocidade nas minhas relações, confiança, estabilidade, seriedade, responsabilidade, compromisso comigo mesma e com as minhas relações. E essa questão da ordem, ela está na base do amor. Como é que a gente vem praticando esse amor? Será que esse amor, ele ignora que ele se sente diante de tal situação fragilizado? Será que esse amor também precisa ser encarado entre irmãos e irmãs, de que sim, nós precisamos aí fazer uma travessia, e uma travessia muito profunda, uma ordem muito profunda, porque nós tivemos ausência de pai e de mãe, ou orfandade precoce, né? Então muitas vezes os conflitos entre irmãos, se faz uma pergunta, né? Aonde está a mãe? Aonde esteve e aonde está a mãe? Aonde está o pai numa tal situação, por exemplo, né? De
de dificuldade em progredir, em avançar, em expandir. Então, muitas vezes, nós somos cortados como um tronco que é cortado. E as nossas pernas, e o nosso tronco e a nossa copa ficam prejudicados. E aí a gente precisa pôr ordem. Eu estou pondo ordem e quero te ajudar também nas ordens que tu precisa pôr com amor na tua vida, nas diferentes áreas, nas diferentes situações. Não me outorgando aqui nenhum saber, porque há que se ter muito cuidado com tudo isso. Isso está além de mim, certo? Gratidão.